estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Ninguém é como nosso Deus. 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 Eu sei. Ninguém é como nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui, Senhor. Eu sei. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer. Nada vai nos parar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Eu sei, tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Deus. Não há quem se compare a ti, Senhor, nem na tua força ou poder ou amor, Senhor. Não há quem se compare a ti. Tu és tão bom, és exaltado em nossos corações. Tu és exaltado, tu és adorado, tu és exaltado, Senhor. Você pode levantar mãos santas a Ele e cantar a canção que está no seu coração, que não há outro que se compare. O seu amor nos conquistou e hoje somos livres, porque não há outro além de ti, Senhor, que tanto nos amou, que por nós se entregou. Jesus, temos sua palavra, temos o seu poder. Nós temos sim, nada pode nos parar, porque tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Deus, grande em poder. Tu és o nosso Deus, o nosso Deus. Não há mais o que temer. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Pai. Você nos conquistou e nos livrou, nos conquistou e nos sarou, nos conquistou e nos limpou. Ninguém é como nós.
posso e só tu tens as palavras de vida eterna. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Eu creio. Ninguém é como o nosso Deus. Lebromediri prende de ticante o brobocoche braba bara site de bolo comboro condoro bocoche rababambo doro bococi de brobocoche te para la rabacandere bolse te de que te braba mama ruche que manam riese te braba mandoro coche rene premangaso nombre que de pilara bandere blere que chabraba baba cambarara bacababa lombomba mansa abalara batere que te brobocoche Loboma ambalara batire que te provocose. Lo che braba bamba ba sambala ramande brebe kamili batama ba. De comba shemba ba. Lo chombra anga sendebre. Rekishambaba ambro bobo kosombo robokoshe. Ro shembro boko sombro koro lokodoro bolo kondoro boka samana braba barara sente. Nishe moma jobra, rema manda cansa, lenge broma ungunse, mi anda brababa. Este é um tempo em que pelo meu espírito eu falarei, e montanhas cairão. Esse é um tempo em que pelo meu espírito eu falarei, muralhas cairão. Este é um tempo em que o meu espírito, e por ele eu falarei, e incredulidade cairá. Este é um tempo em que pelo meu espírito eu falarei, e dúvida irá embora. Esse é um tempo em que pelo meu espírito eu falarei, e o meu reino será estabelecido em cada coração. Este é um tempo em que pelo meu espírito eu falarei, e a entrada das minhas palavras formará uma construção sólida em cada filho e em cada filha. Este é um tempo em que pelo meu espírito eu falarei, e salvação chegará nos quatro cantos dessa terra. Este é um tempo em que pelo meu espírito eu falarei, e o meu poder será derramado sobre todos. Este é um tempo em que pelo meu espírito eu falarei, e pessoas virão até mim, elas me encontrarão. Eu as curarei, eu as sararei, eu darei a elas um novo ânimo, eu darei a elas uma nova vida. Elas viverão para mim, e elas transformarão tudo o que estiver ao seu redor, pelo meu espírito, pela minha palavra e no meu poder. Assim diz o Senhor. Levante suas mãos, vamos orar. Adora Ele mais um pouco. Sim, Senhor, nós te agradecemos nessa manhã. Nós te exaltamos, Papai. Te bendizemos, te glorificamos.
Nos levantamos, Pai, em Ti, nos levantamos por Tua causa. Nos colocamos de pé, Senhor, pela Tua força que está operando em nossos corpos, pela Tua palavra que está operando e trazendo luz e entendimento. Obrigado, Pai, por uma manhã, por mais um domingo, por mais um dia em que podemos contemplar a Tua bondade, em que podemos olhar a Tua face, desfrutar da Tua presença. Pai, eu declaro um tempo da manifestação do Seu poder sobre as nossas vidas. Cada um de nós, aqui nesse lugar, cada um que está assistindo a essa ministração, tomado pelo Teu poder, fortalecido na força do Seu poder, deixando suas próprias forças de lado e recebendo da força que vem do Teu poder. Oh Pai, Te exaltamos. Ninguém é como o Senhor. Ninguém é como o Senhor. Ninguém é como o Senhor. Ninguém é poderoso como o Senhor. Ninguém é bom como o Senhor. Ninguém é majestoso como o Senhor. Você é o nosso Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Oh, obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado. Você pode consumir um minuto com as suas mãos levantadas e adorando a Ele, com as suas palavras mesmo de agradecimento. Sim, Senhor, nós Te agradecemos pelo Teu cuidado, por nos levantar, por nos dar uma nova vida, por perdoar os pecados, por nos mostrar uma nova vida, um novo caminho. Por nos dar salvação. Somos tão gratos, Pai. O sacrifício que nos trouxe aqui, a redenção que nos trouxe até aqui, é a mesa que vai nos levar a cumprir o Teu propósito para as nossas vidas, Pai. Tudo que Jesus fez até aqui é o que nos enche de ousadia, de graça e de fervor, para continuarmos além daqui. Oh, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Você é grato ao seu Pai? Você é grato mesmo a Ele? Você pode dar um amém bem forte aí no seu lugar, um glória a Deus. Oh, aleluia! Aleluia! Thank you very much. Glória a Deus! Bom dia a todos. Graça e paz, amém? Você pode, antes de sentar, dar um sorriso aí com os seus olhos para quem está do seu lado. Faz um. Aleluia! Glória a Deus, que bênção, gente. Deus é bom e a palavra dele é boa. Glória a Deus.
Obrigado. Pode deixar a garrafa aqui. Obrigado, viu? Aleluia. Amém, gente. Bom dia a todos vocês. Boa noite, né, para quem vai nos acompanhar aí na retransmissão. Ô, gente, que coisa boa estar com vocês hoje pela manhã, viu? Nesse domingo. O coração ainda dolorido, né, por quem não pode vir, pelas pessoas que não podem estar conosco nesse tempo por causa de tudo que está acontecendo. Mas se há uma coisa que nós já sabemos e já vemos é que esse tempo está acabando. Amém? Já entramos na linha de chegada, de finalização desse tempo. E graças a Deus por isso, em breve estaremos todos juntos aqui, vamos poder cultuar em mais pessoas, amém? Estaremos mais juntos aqui. Glória a Deus, mas eu fico muito feliz por você estar aqui hoje pela manhã. Eu tenho uma palavra no meu coração, na verdade, o que chegou para mim nessa manhã foi trazer um ensinamento mesmo sobre essa oportunidade que nós temos da ceia. E eu quero trazer à luz da palavra algumas instruções, são mesmo entendimentos, ensinamentos acerca do que é a ceia, mas mais do que o que é a ceia, qual é o nosso papel na ceia, amém? Por que nós fazemos isso? Por que nós ceiamos? E é interessante como Jesus ele diz, façam em memória de mim, façam em memória de mim. Existe essa instrução da parte de Jesus, quando ele estava lá na ceia com seus discípulos, ele diz, olha, isso aqui é uma coisa que vocês vão repetir, e todas as vezes que o fizerem, todas as vezes que o repetirem, façam em memória de mim, amém? E eu quero trazer isso para nós hoje pela manhã, com essas ilustrações, com esses ensinamentos mesmo. A Bíblia fala lá em Salmo 119, 130, que é a entrada da palavra de Deus, que nos traz luz e nos dá entendimento, amém? Conhecimento, ensinamento. E sabe, queridos, se é por causa da verdade que nós somos libertos, é por causa da verdade que nós vamos continuar livres, amém? É por causa dela que nós vamos permanecer inabaláveis no Senhor, nos levantando nele todos os dias para cumprir a sua vontade. Eu quero começar nessa manhã falando sobre a ceia, né, com essa pergunta: por que ceamos? Por que você e eu viemos a esse lugar, estamos nessa igreja, estamos aqui hoje ajuntados, congregados para cear? Por que ceamos? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia já no livro na carta a 1 Coríntios, no capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios 11, 23, ok? Eu posso ir até onde aqui, Diego? Beleza. Aleluia. 1 Coríntios 11, 23, tudo bem? Eu vou ler na versão A Mensagem, mas você pode ler na sua versão e me acompanhar, tudo bem? Se você tiver a mensagem, você pode abrir também junto comigo aí nessa versão. Diz o seguinte: permitam-me recordar a vocês o que acontece na ceia do Senhor e por que ela é de importância fundamental. Recebi instruções do próprio Senhor e as transmiti a vocês. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Depois de dar graças, ele o partiu e disse: isto é o meu corpo partido por vocês, em favor de vocês. Façam isso para se lembrarem de mim, ou façam isso em memória de mim. Depois disso, depois da ceia, ele pegou o cálice e fez o mesmo. Disse: este cálice é o meu sangue, minha nova aliança com vocês. Toda vez que beberem deste cálice, lembrem-se de mim. O que vocês precisam entender é que toda vez que comem esse pão e bebem desse cálice, estão revivendo, diga comigo, revivendo em palavras e ações a morte do Senhor. E repetirão esse ato até que o Senhor retorne. Vocês não devem permitir que esse costume anule a reverência. Ou, em outras palavras, que esse costume se perca. Veja, em outras traduções, a Bíblia fala, Jesus completa aqui dizendo: façam isso sempre em memória de mim. E, para que todos, né, ao fazer isso, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Diga comigo: eu preciso anunciar
a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Por um tempo, queridos, um longo tempo, eu fiquei pensando, por que motivo eu vou ter que anunciar a morte de Jesus, se toda a obra de Jesus não acabou na morte dele, se Ele ressuscitou? Por que Jesus não disse, façam isso em memória de mim, e toda vez que o fizerem, estarão anunciando a minha ressurreição até que eu venha? Isso me encasquetou durante um bom tempo. Por que eu preciso anunciar a morte? Veja, eu comecei perguntando por que nós ceiamos. Eu lembrei acerca disso, né? Peraí, deixa eu tirar isso aqui. Eu lembrava de um fato, gente, veja como é interessante, né? Jesus, ele fala para nós não deixarmos de fazer isso, não deixarmos de ceiar, fazermos isso sempre em memória dele. Por que Jesus disse para fazermos em memória dele? Veja, eu lembrava mais cedo de uma viagem que nós fizemos em 2014, Bárbara e eu. Era a viagem da nossa vida, o nosso sonho era ir para os Estados Unidos. Deus abriu uma porta sobrenatural para irmos lá. E foi uma viagem maravilhosa. Tivemos a oportunidade de conhecer o Rema lá, de conhecer o Ministério Kenneth Hagin, e foi maravilhoso de todas as formas que você puder imaginar. Foi uma viagem realmente marcante. E é costumeiro, né, nós nos lembrarmos dessa viagem. Por quê? Porque foi uma coisa que nós vivenciamos e experimentamos muito boa, não é? Foi algo que marcou a nossa vida de fato. E quando lembramos dessa viagem, lembramos automaticamente das coisas boas que vivemos antes dela, durante ela e após ela. Jesus, ele fala para os discípulos, olha, façam isso sempre em memória de mim. Por que em memória dele? Porque ao participar da ceia, querido, nós precisamos realmente trazer à memória o sacrifício que Jesus fez. Sabe, um dia você e eu fomos alcançados pela palavra, fomos alcançados pela vida de Jesus, e a partir desse dia nós compreendemos que foi Ele que nos salvou, foi Ele que nos curou, amém? Foi Ele que nos redimiu, foi Ele que nos colocou no lugar de proteção, foi Ele que nos colocou no lugar de prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Então foi isso que Jesus fez por nós. Foi essa vida que Ele nos entregou. Então Ele diz, olha, toda vez que você for ceiar, faça isso em memória de mim. Faça isso lembrando daquilo que foi feito. Faça isso lembrando daquilo que eu fiz em favor de vocês. E nunca deixe que esse costume se perca. É por isso que pelo menos uma vez no mês nós participamos desse tempo aqui na igreja. Podemos fazer isso todos os dias na nossa casa se quisermos. Podemos fazer isso uma vez por semana. Podemos fazer isso uma vez a cada 3 dias. Não importa a quantidade de vezes que nós façamos, o que importa é, sempre que o fizermos, façamos em memória daquilo que Ele fez. Amém? E a pergunta que eu fiz, que eu ficava com dúvida, por que eu tenho que anunciar a morte dele e não a ressurreição? É porque, na verdade, toda a obra de Jesus, toda a vida que Ele viveu, a palavra que saiu da boca de Deus, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Jesus veio para a terra, mesmo sendo Deus, se despojou de ser Deus, veio para a terra como um ser humano, viveu uma vida sem pecado, morreu no meu lugar e no seu. Éramos pecadores e por causa disso Ele morreu para redimir a nós do nosso pecado. E a obra de Jesus, ela foi consumada, tanto é que Ele diz, segundos antes de partir, Ele diz, está consumado, está concluído, está terminado. Aquilo que eu vim fazer nessa temporada, nesse tempo aqui, está consumado. A morte de Jesus, queridos, foi de fato que colocou um ponto final na vida de pecado, na vida de transgressão, na vida fadada ao inferno que você e eu tínhamos. Foi a morte de Jesus que colocou um ponto final naquela vida desgraçada que nós tínhamos e nos colocou agora numa nova vida nele. Amém? É bem certo que pelo poder do Espírito, pelo poder que saiu de Deus mesmo, queridos, Ele foi ressurreto. Mas veja, Jesus só foi ressuscitado porque Ele morreu primeiro. Amém? O poder que veio para ressuscitar Jesus dentre os mortos, só aconteceu porque Ele morreu. E a morte dele só aconteceu, só se deu porque Ele precisava substituir a você e a mim naquela cruz. E a todo aquele que precisa de redenção. Então é por isso que Ele diz, olha, sempre que comerem desse pão, beberem desse cálice, anunciam a minha morte, porque foi a morte de Jesus que colocou um ponto final na nossa morte. Amém? Oh, aleluia! A ressurreição dele agora faz com que nós
vivenciemos algo novo com o Senhor. Tenhamos uma nova forma de ter comunhão com Deus. Nos achando como amigos de Deus, filhos de Deus. Amém? Mas precisamos anunciar, e quando tomamos o pão e o cálice, nós anunciamos, nós lembramos do que foi feito por nós, que colocou um ponto final. Você não tem que abrir lá, mas Hebreus, no capítulo 9, deixa eu só mudar a versão aqui para ficar melhor. Hebreus 9:16 diz o seguinte, versículo 15: por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a aliança antiga, a antiga aliança. Versículo 16: no caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez. Pega a sua Bíblia assim, dá uma sacudidinha nela aí. Diga, essa é a palavra de Deus. Diga assim, esse é o testamento que mostra para mim, que fala para mim, tudo o que eu sou, tudo o que eu posso e tudo o que eu tenho em Deus. Amém, queridos? Sabe, essa é a palavra de Deus, esse é o testamento, aquilo que foi escrito para falar para você e para mim aquilo que nós temos em Cristo. Agora, assim como um testamento é feito ainda em vida, mas só passa a ter validade quando aquele que escreveu o testamento morre, todas as promessas e tudo aquilo que está escrito, tudo aquilo que é a nossa verdade em Cristo, só passa a valer quando Jesus morre. Amém? O testamento que nós temos só passa a valer quando Jesus naquela cruz dá o último suspiro, entrega a sua vida e ali finaliza o processo de redenção, de perdão da transgressão. A partir daquele momento, da morte e da ressurreição, oh glória a Deus, tudo aquilo que está escrito passa a ser valioso e real para você e para mim. Amém? Tudo aquilo que está na Bíblia, querido, pode e deve ser experimentado por você e por mim. Por quê? Porque aquele que escreveu o testamento ressuscitou, mas para isso, para validar esse testamento, ele morreu, entregou a sua vida. Oh, aleluia! Então por que nós anunciamos a morte do Senhor? Porque tudo aquilo que nós podemos viver e vivenciamos hoje, tudo aquilo que as pessoas precisam saber e viver lá fora, começou quando ele entregou sua vida por nós. Amém? Aleluia! E aí Jesus fala também com os discípulos, ele diz, olha, façam isso em memória de mim, e anunciem a minha morte até que eu venha. Trazendo o exemplo que eu falei ainda há pouco sobre a viagem que nós fizemos aos Estados Unidos, veja, eu tenho uma grande expectativa de poder voltar lá de novo. Foi tão boa aquela viagem que eu quero repeti-la mais vezes. Muita expectativa eu tenho de voltar lá, de ir com a minha família, de pisar naquela terra novamente. Sabe, queridos, é por isso que Jesus fala para os discípulos, olha, quando vocês anunciam a minha morte, façam isso até que eu venha, porque é certo, um dia eu vou voltar. Pode gerar expectativa, pode ficar certo disso, aquilo que eu fiz é maravilhoso, mas tem uma verdade que também é real, eu vou voltar. Amém? Oh, aleluia! Então nós devemos lembrar no momento da ceia. Por que ceamos? Porque precisamos lembrar da redenção, da cura, da preservação que nos foi dada em Cristo Jesus. Mas também nós precisamos estar afogueados. E como eu gosto de dizer, hoje é uma ceia a menos. Ele vai voltar, amém? Em breve vai voltar. Oh, glória a Deus! Segundo ponto que eu quero falar, ainda continuando sobre isso, de anunciar até que ele venha, tem umas palavras, né, que eu peguei aqui, que eu anotei, do pastor Reagan. Ele diz o seguinte, na verdade ele fala sobre esse contexto de participar da ceia, olhando para trás, ou seja, lembrando daquilo que Jesus nos deu e conquistou para nós, e ao mesmo tempo olhando para frente, com essa expectativa daquilo que está por acontecer. E ele faz essa citação desse versículo em algumas versões. Ele diz, na versão Novo Século diz, você está dizendo aos outros, ao participar da ceia, você está dizendo aos outros sobre a morte do Senhor até que ele venha.
A versão A Bíblia Viva diz: você está redizendo a mensagem da morte do Senhor, que Ele morreu por você. Faça isso até que Ele volte. A Nova Tradução Viva diz: você está anunciando a morte do Senhor até que Ele venha novamente. A Bíblia Amplificada ou Ampliada, veja que coisa maravilhosa, diz o seguinte: você está declarando, significando e proclamando o fato da morte do Senhor até que Ele venha novamente. Diga assim: ao participar da ceia, eu estou dizendo, significando, proclamando o fato da morte de Jesus e o fato de que Ele vai voltar. Amém? Aleluia! Anunciar a morte, ou seja, anunciar aquilo que um dia salvou a minha e a sua vida. Amém, queridos? Participar da ceia é anunciar, é lembrar e é proclamar, é lembrar e é demonstrar. Nós nascemos de novo, porque Jesus se entregou por nós. Amém? Uma outra pergunta, né? A primeira pergunta nós respondemos, porque ceamos. Agora uma segunda pergunta: o que fazer, então, até que Ele venha? Porque se parte da ceia é trazer à memória aquilo que Ele fez, e ao mesmo tempo nos encher de expectativa pela volta dEle, mas o que nós vamos fazer até a volta dEle? Hoje é uma ceia a menos, isso é verdade. Pode ser que Ele volte semana que vem, mas o que você e eu faremos até semana que vem? O que você e eu faremos até 3 anos, 4 anos, se for o caso? Até que Ele venha. Aí eu separei 4 pontos, 4 instruções para nós fazermos isso, ou para nós fazermos elas até a volta do Senhor. Amém? Primeiro ponto: pregue o evangelho simples. Amém? Mantenha a simplicidade do evangelho. Às vezes nós ficamos tão preocupados como é que nós vamos falar aquilo que, ou pregar para alguém. Não é? Só sou eu? Às vezes ficamos tão preocupados com as palavras que vamos usar. Quão eloquentes nós precisamos ser para alcançar as pessoas. Mas sabe, queridos, o evangelho não é difícil. O evangelho é fácil. O evangelho é: Deus se fez homem, viveu sem pecar sobre essa terra como homem, morreu pelas nossas transgressões, selou ali a redenção e o perdão pelos nossos pecados, ressuscitou e vai voltar. Qual é a mensagem que um dia foi pregada para você e para mim, que nos despertou a receber o Senhor e a aceitá-lo como o Senhor da nossa vida? Foi essa. Uma mensagem pura e simples. Então, o que vamos fazer até que Jesus volte? Ei, pregue a palavra simplesmente. Amém? Anuncie o evangelho, não precisa buscar tantas coisas não. Tem um advogado aqui, quem mais é advogado aqui nessa sala? Tem mais algum advogado? Gustavo, oxe, está aqui. Aleluia. Precisar de ajuda, viu? Pode procurar esses dois aqui, ó. Thaís e Gustavo são advogados. Eu posso conversar com eles e a gente bater um papo até sobre direito, sobre advocacia. Só que se eles começarem a falar sobre coisas muito técnicas e muito próprias da advocacia, rapaz, eu vou me perder. Eu vou precisar lembrar para eles que eu sou um pregador, não sou um advogado. Agora, se eles começarem a falar sobre as mesmas coisas da advocacia, mas com palavras mais do meu nível, mais fáceis de entender, eu vou poder participar da reunião. Sabe, você não precisa buscar palavras tão rebuscadas para falar o evangelho, só prega o evangelho puro e simples como ele é. Amém? Quando você chegar onde você trabalha, onde você estuda, faça um resumo da obra de Deus. É isso que eu falei ainda há pouco. E sabe, queridos, essa mesma mensagem simples que um dia alcançou o teu e o meu coração, vai alcançar as pessoas que estão sobre essa terra. Amém? Amém? Aleluia. Segundo ponto, fique ocupado.
Não viva desocupado não, porque pode ser um problema. Diga comigo, eu preciso ficar ocupado. Abre lá no Evangelho de Lucas, por favor. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Lucas 19. Perdão, não tinha falado do capítulo, né? Evangelho de Lucas, capítulo 19. Versículo 11, ok? Lucas 19, 11 diz o seguinte: estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Versículo 12 diz: e ele então passou a dizer: um homem de nobre nascimento foi para uma terra bem distante para ser coroado rei e então depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas, uma para cada um. Disse ele: façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam, e por isso enviaram uma delegação para dizer: não queremos que este homem seja nosso rei. Bom, essa é outra história. Vamos lá, vamos só ficar no versículo 13. Então Jesus começa a contar essa parábola. Pode olhar para mim agora que eu já parei de ler. Jesus começa a falar sobre essa parábola, e obviamente ele está falando de si próprio. Ele diz: olha, um homem de nobre nascimento foi enviado para uma terra bem distante, lá ele seria coroado rei. Mas antes de fazer isso, ele chamou os seus 10 servos e disse: olha, cada um toma uma mina, cada um toma um trabalho. Agora, receba esse trabalho e produza. Ou seja, gere renda. Trabalhe nisso aqui, fique ocupado por fazer isso aqui crescer, multiplicar, se espalhar, até que eu venha. Veja, esses servos aqui, eles não sabiam quando é que o rei ia voltar, quando é que aquele senhor ia voltar. Mas a palavra do Senhor foi: fique, trabalhe e espere eu voltar. Agora, fique e trabalhe, não fique desocupado não. O que nós vamos fazer até Jesus voltar? Eu vou dizer: trabalhar. Prega a palavra simples e pura, trabalhe. Fique desocupado não, querido. Você e eu temos uma palavra poderosa no nosso coração. Você e eu podemos fazer aquilo que Ele nos mandou fazer. Amém? Jesus disse: olha, eu estou indo para preparar mansões. Fique certo, eu vou voltar. Quando eu voltar, vou buscar para vocês morarem comigo. Mas até esse tempo, trabalhe. Amém? Trabalhe. Oh, glória a Deus. Mateus, por favor, vai lá rapidinho. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28. E versículo 18. Mateus 28, 18. Aleluia. Mateus 28, 18 diz o seguinte: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês sempre, para sempre, até o fim dos tempos. Oh, glória a Deus. Qual foi o trabalho que Deus nos deu, que Jesus nos deu, para nos mantermos ocupados? Ir e pregar a palavra dele. Lembra, uma palavra simples, uma mensagem simples do Evangelho, mas não é ficar parado. Não é esperar que a coisa aconteça, mas é fazer a coisa acontecer. Amém, queridos? É provocar mesmo as oportunidades de poder ministrar, de poder lançar a palavra, pregar o Evangelho. Ele disse: vão por todo mundo. Isso foi transformador para mim no dia que eu entendi. Que essa palavra que Jesus disse: vão por todo mundo,
No original, essa palavra não é simplesmente vá um dia, mas ei, agora mesmo, vocês têm a minha palavra dentro de vocês, saiam e enquanto estiverem indo, preguem o Evangelho. Enquanto estiverem caminhando comigo, divulguem o Evangelho. Porque às vezes nós podemos pensar, algum dia Deus me mandar lá para Papua Nova Guiné, eu vou pregar a palavra. Quando Deus me mandar para os Estados Unidos, eu vou pregar a palavra. Quando Deus me mandar lá para o Nordeste, para o sertão, eu vou pregar a palavra. Ei, não! Manter-se ocupado não é ficar ocupado um dia lá na frente, não, é você estar aqui hoje. O que você e eu vamos fazer se Jesus voltar depois de amanhã? Talvez não dê tempo de você ir para a África, mas dá tempo de você pregar a palavra aqui em Goiânia. Dá tempo de você pregar a palavra no seu trabalho. Sabe, queridos, deixa eu te falar uma coisa, você vai alcançar pessoas que eu não vou alcançar. Você vai alcançar pessoas no seu trabalho, na sua faculdade, que eu não fui chamado, ou não vou conseguir alcançar. Mas você vai. Eu te alcanço aqui e você alcança elas lá. Amém? O que vamos fazer até Jesus voltar? Ficar ocupados. Indo, e enquanto estamos indo, pregando o Evangelho. Então diga comigo, eu preciso ficar ocupado. E eu quero te lembrar de uma coisa, veja, eu sou pastor dessa igreja. Eu amo os cultos, eu amo estar aqui, eu amo congregar. Mas ficar ocupado não é só domingo pela manhã ou domingo à noite quando a gente tem culto. Ficar ocupado é você sair daqui a pouco e se revestir dessa oportunidade de dizer, agora eu vou pregar a palavra. Na minha casa, amanhã no meu trabalho, amanhã na faculdade. Sei que a gente não está tendo aula presencial, mas prega pela internet. Mantenha-se ocupado fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer. Não é só na igreja que você vai se ocupar. Não é só nas quatro paredes, mas é lá fora, aonde você toca, aonde eu toco. Aleluia. Terceiro ponto, terceira instrução. Vá por todo o mundo. Abre lá rapidinho, Marcos capítulo 16. Marcos 16. Versículo 15. Glória a Deus. Marcos 16, 15 diz: e disse-lhes, Jesus falando aqui, vão pelo mundo todo e pregam o Evangelho a todas, quem? A quem? A todas as pessoas. Vão e pregam o Evangelho. Agora, para que isso fique mais firme dentro de você, diga o seguinte, diga isso. Jesus está falando comigo. Para ficar mais claro, diga assim, Jesus está falando também com os pregadores. Amém? Jesus está falando também com aqueles que têm os 5 dons ministeriais, que são os 5 dons ministeriais, mas Ele está falando com todos nós. Vão e preguem o Evangelho pelo mundo. Eu falei ainda há pouco, eu vou repetir. Eu não vou alcançar muitas pessoas que estão, veja, entenda isso aqui, no seu mundo. No lugar onde você vive, na sua família, no seu trabalho, na sua escola. Eu, pessoalmente, os pregadores dessa igreja, nós não vamos muitas vezes alcançar as pessoas que estão no seu mundo. Mas Deus diz, ei, vai por esse mundo e prega o Evangelho. Podemos entender dessa forma. Não é simplesmente vá para outro país. Se ele estivesse falando vá para outro país, era outra coisa. Mas você entende que Goiânia é parte do mundo? Você entende que Bueno, aeroporto, Nova Suíça, você entende que Campinas é parte do mundo? Então, vão por todo o mundo. Prega o Evangelho.
na sua casa, no seu trabalho. É mundo, faz parte do mundo, então prega o Evangelho. O que você e eu vamos fazer até Jesus voltar? Ir por todo o mundo e anunciar o Evangelho. Quarta instrução e última. Use sua fé. Quem tem fé aqui? Amém. Aleluia. Quem tem fé para receber coisa aqui? Amém. Glória a Deus. Agora, quantos já ouviram, por exemplo, que daqui da terra nós não vamos levar nada para o céu? Quem já ouviu? Não se preocupe não, você não vai levar nada dessa terra para o céu não. Quem já ouviu isso? Eu quero te dizer, isso não é verdade não. Você não vai levar cadeira para o céu. Carro, casa, isso não vai não. Mas você pode levar crente para o céu. Você pode levar gente para o céu. Quarto passo, quarta instrução, use sua fé para ir com as mãos cheias para o céu. Nada contra e na verdade faz parte da nossa vida, daquilo que temos com o Senhor. Crer, ter fé para as nossas próprias coisas, coisas materiais, coisas espirituais, bênçãos para as nossas vidas, nós próprios. Mas sabe, nós podemos utilizar a nossa fé para levar pessoas para o céu, orando por elas, falando para elas. Amém? Pregando o Evangelho da salvação, manifestando o Evangelho para elas, sendo o Evangelho para elas. Então nunca mais pense, daqui dessa terra não vou levar nada. Vai levar. Se você se ocupar com a coisa correta, você vai levar gente para o céu. Vai levar pessoas para a eternidade. Amém, queridos? Eu quero te dizer, não fique acomodado, não se sinta privilegiado por desfrutar dos benefícios da salvação. Uma parte daquilo que estamos fazendo na ceia é trazer à memória, nos lembrar de quão bom é ter recebido redenção, salvação, cura, preservação. Mas uma parte da ceia, de ceiarmos, é fazermos isso até que Ele venha, anunciando a sua morte para que aqueles que estão lá fora também desfrutem daquilo que você e eu temos. Amém? E eu não estou falando sobre ter carro, ter casa, não. Eu estou falando sobre ter paz, sobre ter alegria, sobre ter certeza de que nós pertencemos a um Deus que não falha. As demais coisas nos virão, porque estamos tão ocupados com o reino do Senhor, com o reino dos céus. As demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas, casa, carro, etc, etc. Mas sabe, queridos, você vai levar daqui dessa terra, se você desejar, e se você se ocupar com a coisa certa, pessoas. Amém? Crentes. Homens e mulheres que estão por aí por fora perdidos, mas porque você está indo por todo o seu mundo, pregando o Evangelho puro e simples, pessoas vão nascer de novo. E é isso que você e eu vamos nos manter fazendo até Jesus voltar. Oh, aleluia! Eu separei aqui, para finalizar, algumas palavras também do pastor Reagan. Ele diz o seguinte: você pode sentar-se à mesa da ceia, à mesa da comunhão, como num dia como hoje, que estamos ceando. Você pode sentar-se a essa mesa e, diante de tudo aquilo que ela traz como significado, como resultado, como certeza para você e para mim, você pode sentar-se a essa mesa e desfrutar dos benefícios para si só. Ou você pode desfrutar dos benefícios enquanto proclama o Evangelho do Senhor Jesus Cristo para outras pessoas, para que elas também desfrutem dos benefícios.
Deixa eu fazer esse parênteses aqui, queridos. Ei, Deus não está mandando a gente ficar ocupado, fadigado, pobre, cego e nu, para proclamar o Evangelho. Doente, não. Porque os benefícios daquilo que Jesus conquistou para nós precisamos viver eles. Agora, só viver os benefícios não é o plano de Deus. O plano de Deus é, enquanto vocês desfrutam, proclamem o Evangelho para que outras pessoas também recebam e desfrutem. E aí ele continua aqui dizendo: não permita que ninguém viva ou morra no pecado, doença ou falta, enquanto você desfruta dos benefícios do Salvador. Vá para o seu mundo e proclame salvação, cura, libertação, alegria, paz e prosperidade em todas as áreas a todos, e eles receberão. Amém? Diga assim: eu vou pegar o Evangelho simples. Deixa eu remontar aqui os pontos. Eu vou ficar ocupado, indo por todo o mundo, por todo o meu mundo, pregando o Evangelho, e eu vou para o céu, com as mãos cheias. Oh, aleluia. Amém. É isso que a mesa da ceia nos diz. Vamos cear? Quero chamar a música aqui e os diáconos. Agora eu quero fazer uma pergunta antes de cearmos. Se você está aqui hoje pela manhã, ainda não confessou a Jesus como teu Senhor e Salvador, ou você precisa voltar para Ele. Vamos ficar de pé todo mundo? Fica melhor assim, né? Por causa das limitações que nós ainda temos, não é possível impor as mãos, mas eu posso dizer e te garantir que o poder de Deus não reconhece limites e barreiras. E salvação pode se manifestar e vai aí mesmo onde você está. Então, se você está aqui hoje pela manhã, você precisa entregar a sua vida a Ele ou reconciliar-se com o Senhor. Não se preocupe não, a gente vai fazer festa. Mas se eu levantar a mão, vão achar que eu estou... Não, tenha calma. Se você levantar a mão, a gente vai fazer festa. Porque isso aqui, tudo aquilo que falamos hoje pela manhã é para você. Tem alguém que quer entregar a sua vida ao Senhor hoje pela primeira vez ou refazer a sua aliança com o Senhor? Se você estiver aqui nessa condição, levanta a sua mão e eu quero orar por você antes de nós participarmos da ceia. Uma nova vida com o Senhor, um novo tempo. Tem alguém aqui nessa condição? Você precisa entregar a sua vida ao Senhor? Todos salvos aqui nesse lugar? Aleluia! Vocês que estão aí em casa nos assistindo, se você estiver nessa condição, receba como uma oportunidade de Deus te alcançar, para que salvação chegue no teu coração hoje. Já vai preparando a sua ceia, pega o pão, pega o suco de uva, e vamos fazer isso agora mesmo aqui, hoje pela manhã. Os diáconos, por favor, eu quero orar pelos elementos. Glória a Deus. Deixa eu mostrar aqui. Aleluia, glória a Deus. Então nós temos como padrão o suco de uva e o pão desses dois cálices. Você vai poder pegar, né, os seus elementos. Mas eu quero orar antes de nós distribuirmos. Pai, obrigado em nome de Jesus. Pai, fazemos aquilo que Jesus nos ensinou a fazer. Pegou o pão e te deu graças. Pai, nós te damos graças pela revelação que temos
de que foi por ter moído o corpo de Jesus, foi por ter castigado o corpo de Jesus naquela cruz, que hoje nós podemos receber paz, saúde divina em nossos corpos. Obrigado, Pai, porque esse elemento, o pão, significa que tudo aquilo que está disponível nos céus para o benefício dos nossos corpos, para a restauração da nossa saúde, para vivermos uma vida desfrutando de paz contigo, está providenciado em Cristo. E Pai, obrigado por esse suco de uva que simboliza o sangue que foi derramado. Obrigado, Senhor, porque foi do teu agrado entregar o teu Filho nos amar de tal maneira e entregar o teu Filho e o sangue dele ser derramado para nos limpar de uma vez por todas do pecado de antes e colocar um ponto final na morte, que era o nosso destino. Nós já não temos mais a morte como um destino, graças ao sacrifício do Senhor em Cristo Jesus. Podemos desfrutar de vida e vida em abundância. Te damos graças, Pai, por essa oportunidade de conscientemente celebrarmos o teu sacrifício e celebrarmos a vinda do Senhor e anunciarmos a sua morte e redenção até que Ele venha, em o nome de Jesus. Vamos distribuir, vamos louvar ao Senhor. Enquanto você pega os elementos, nós vamos adorar ao Senhor, amém? Glória a Deus. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar. Sim, Senhor. E fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia. Aleluia. Antes de participarmos do pão e do cálice, veio algo no meu coração. Eu lembro desse texto lá em Romanos, quando Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. E ele conclui dizendo: esse é o vosso culto racional, ok? Esse é o vosso culto. Apresentar-se a Deus, viver para Deus, de todas as formas, com todas as suas faculdades, esse é um culto que damos a Deus.
A mesa da ceia, um dos significados de ceia, da comunhão que temos na ceia, é adoração. Amém? Diga comigo, adoração. Um dos significados da ceia, um dos significados da vida com Deus, um dos significados de apresentar o nosso corpo como um sacrifício para cultuar a Deus, um dos significados é adoração. Agora, de fato, cultuar a Deus, como Paulo nos instrui, é apresentar-nos a Ele todos os dias e todos os momentos, fazer a vontade dEle. Então nós vamos participar da ceia, e eu quero que você memorize isso. Ceia, um dos significados de ceia é a adoração. Então, ao participarmos da ceia, nós estamos adorando a Deus. Mas eu quero te falar outra coisa. Ao terminar de participar da ceia, nós ainda vamos ter algum tempo aqui na igreja, com alguns avisos. Mas ao sair lá, o teu culto vai começar. Aqui nós estamos adorando, mas lá fora nós vamos ter a oportunidade de iniciar o nosso culto, de honrar a tudo aquilo que nós ouvimos hoje pela manhã, todo o sacrifício, toda a providência de Deus em Cristo Jesus que recebemos, e de apresentar a nossa vida para fazer aquilo que aprendemos hoje pela manhã. Isso é o nosso culto a Deus. Amém? Quantos estão prontos aqui para adorar a Ele agora? E quantos estão desejosos de cultuar a Ele daqui a pouco? Oh, aleluia! Eu pego o pão. Obrigado, Pai, te damos graças, porque esse é o teu projeto para nós. Fazemos isso hoje pela manhã, Pai, certos de que é uma vez a menos. É uma ceia a menos. E estamos tão felizes, Senhor, de desfrutar de paz contigo por causa disso. Se você está aqui hoje pela manhã e tem algum sintoma, alguma enfermidade no seu corpo, ao participar do pão, você vai ser curado. Em o nome de Jesus e pelo poder dele, participe agora. Sim, Senhor, obrigado. Nosso corpo é atingido pela tua saúde. E agora, o suco de uva é para lembrar você e a mim, estamos limpos diante do Senhor. O novo e vivo caminho, nós estamos nele. Amém? Participe agora, em nome de Jesus. E agora celebra. Aleluia! Aleluia! É uma ceia a menos. Ele está voltando. Amém? Vem cá, Val. Diga para você mesmo, Ele está voltando. Agora olha para alguém do seu lado e fala para essa pessoa: meu irmão, foi muito bom adorar aqui com você. Agora diga para ele: se prepare para começar um culto poderoso. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Aleluia.